Quais os cuidados que o advogado criminalista precisa ter quando ele é contratado para acompanhar o cliente na delegacia e esse cliente é testemunha? Existem vários tipos de atuação em sede policial e aqui no canal eu já falei de alguns deles. Casos em que o advogado vai acompanhar uma pessoa que foi presa em flagrante, outras hipóteses em que ele vai acompanhar um inquérito policial, quando ele vai acompanhar o cliente investigado que vai prestar depoimento na delegacia, mas uma dessas hipóteses é a da testemunha. Bom, então alguns pontos eles são essenciais, eu quero te esclarecer aqui. Primeiro, você tem que verificar se de fato aquele seu cliente ao qual você vai acompanhar para prestar o depoimento é apenas uma testemunha ou se tem algum envolvimento direto ou indireto naquele fato e pode ser ou se tornar investigado naquele inquérito policial. Bom, e como você vai fazer isso? O mais cauteloso é que você se dirija com antecedência à delegacia, converse com o escrivão que é responsável por aquela investigação, procure saber o maior número de detalhes possível. Logicamente, converse com seu cliente antes, tenha uma conversa clara para que ele explique todos os detalhes daquilo que ele sabe, do que aconteceu, qual é o tipo de envolvimento que ele pode ter. Porque uma situação é você acompanhar uma pessoa que está comparecendo em sede policial como testemunha. Outra completamente diferente é se essa pessoa tiver a qualidade de investigado, inclusive em relação à sua atuação como advogado. Porque pelo Estatuto da OAB, pela Lei 8.906, lá no artigo 7º, inciso 21, quando o advogado ele está acompanhando o cliente que é investigado, inciso 21 é claro quanto a isso, o advogado tem inclusive a possibilidade de formular quesitos na hora desse interrogatório em sede policial, né, quando o investigado está prestando depoimento. E quanto à testemunha, nós temos algumas controvérsias. Então, uma das controvérsias é, você é advogado do investigado. Você pode acompanhar o depoimento da testemunha e formular quesitos? Então, algumas autoridades policiais entendem que sim, permitem, outras entendem que não, negam, e aí abuso de autoridade não é abuso de autoridade. Na redação do abuso de autoridade, esse inciso do artigo 7º não estaria incluído, então a gente tem uma polêmica muito grande. Sobre o acompanhamento da testemunha quando é seu cliente, é um pouquinho mais tranquilo, porque você está acompanhando ali, não a testemunha, por exemplo, que é contrária a um cliente seu investigado, a testemunha é o seu próprio cliente. Mas, de qualquer forma, é muito bom você saber exatamente da natureza disso. E é importante também que você verifique, antes do comparecimento da testemunha em sede policial, se eventualmente existe a expedição de algum mandado de prisão. Se você já me acompanha, se você já é aluno do IDPB, eu sou advogada criminalista aqui no Rio de Janeiro, meu nome é Cristiane Dupré e eu dirijo o Instituto Direito Penal Brasileiro. Se você já é aluno dentro do curso de prática na advocacia criminal, inclusive eu ensino como que isso é feito, como é que você verifica, quais os locais, no site do CNJ, por exemplo, como é que você faz a busca de um mandado de prisão. Então essas duas cautelas, comparecer à delegacia e verificar eventual expedição de mandado de prisão, são de extrema importância, são preocupações prévias que você precisa ter. Outro ponto importante é, o advogado criminalista ele pode instruir a testemunha. Muito cuidado com o que você entende por instruir. Uma coisa é preparar a testemunha no sentido de acalmá-la, de explicar a esse seu cliente, que é a testemunha, o que vai acontecer em sede policial, como que ele vai falar a verdade, né? Porque ele tem que falar a verdade. Se você instrui uma testemunha a mentir, por exemplo, para ser favorável a alguém, além de você não estar defendendo os interesses desse seu cliente, que é a testemunha, você ainda pode incorrer no crime de falso testemunho, porque já há entendimentos, posicionamentos jurisprudenciais de que o advogado pode responder em concurso de pessoas pelo crime de falso testemunho que está previsto no nosso Código Penal. Então, muito cuidado. Preparar a testemunha para um depoimento é uma coisa, instruir uma testemunha em relação ao que ela vai falar é outra totalmente diferente. Muito cuidado em relação a isso. Agora, lógico que você deve tranquilizar o seu cliente, que é a testemunha, explicando o que vai acontecer, que nada vai acontecer demais, se ele comparecer, falar a verdade, o que precisa ser dito, tudo direitinho. Isso que você deve fazer, acalmar o seu cliente nesse sentido. Outro ponto muito importante, e isso vem, de certa forma, de maneira prévia à diligência, é você deixar muito claro para o seu cliente, que é a testemunha, qual é a sua atuação. Isso por quê? Você vai fazer um atendimento, pode ser que você faça uma consulta inicial para conhecer a situação, passe o valor dos seus honorários,
você vai fechar o contrato, esse cliente vai assinar a procuração. Aliás, mais uma vez eu te alerto, se você já estuda conosco no Instituto Direito Penal Brasileiro, o link inclusive está aqui abaixo desse vídeo, vai aparecer na tela. Você tem um banco de modelos de peças, modelos de procuração, de contratos em várias hipóteses, como essa hipótese, por exemplo, e precisa ficar muito claro para esse cliente que a sua atuação é aquela: acompanhar na delegacia como testemunha. Por quê? Porque se novos fatos ocorrerem, por exemplo, aquela pessoa se torna investigada e vai responder um inquérito policial, ou aquela pessoa mente durante o depoimento e vai acabar respondendo a uma investigação ou até mesmo um processo criminal pelo crime de falso testemunho. Portanto, no contrato que você vai fechar com esse cliente, precisa ficar muito claro ali, muito estabelecido qual é a diligência. Você está cobrando X para atuação tal, que é prestar as informações necessárias, fazer o atendimento e acompanhar esse seu cliente que é testemunha em sede policial. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Lembre-se que se você escolheu ou pretende escolher a advocacia criminal, é sempre se qualificar, sempre estudar, e por isso eu te convido a se inscrever aqui no canal. Aproveita, já deixa o seu like e conheça os cursos que eu ministro, que eu coordeno no Instituto Direito Penal Brasileiro, que vem transformando a carreira profissional de tantos advogados. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.